Não temas, porque eu sou contigo. Foi essa a primeira palavra que Deus colocou no meu coração por você hoje. Antes mesmo do sol nascer, Ele já sabia das suas lutas e decidiu: vai te encontrar nesta oração. Porque hoje não é você que está buscando a Deus, é Ele que está vindo ao seu encontro. Prepare seu coração, porque Deus te viu acordar. Você não está começando esse dia sozinho. Antes mesmo de você abrir os olhos, Deus já estava ali, cuidando dos detalhes, preparando a direção. Ele viu o seu levantar, Ele ouviu o sussurro do seu coração. E hoje, através desta oração da manhã, Ele quer falar com você. Esse momento é mais do que um vídeo, é um encontro marcado com o céu. Sabe quando a alma precisa de resposta? Quando o coração busca uma luz para seguir. Então receba agora essa promessa: Deus vai te guiar. Sim, hoje mesmo. Enquanto muitos ainda duvidam, você está aqui. E isso já é fé em movimento. Deus honra quem o busca logo pela manhã. É na quietude do amanhecer que a voz dele ecoa mais forte. É quando tudo está calmo por fora, que ele fala por dentro. Se você está aqui, é porque algo dentro de você clama: fala comigo, Senhor. E ele vai falar. Prepare seu espírito, porque o que vem agora não são apenas palavras. É presença, é direção divina, é promessa se cumprindo. Curta este vídeo como um ato de fé. Esse gesto simples ajuda essa oração a alcançar outras vidas que também estão buscando ouvir a voz de Deus logo pela manhã. Inscreva-se no canal para começar todos os dias com direção espiritual. Aqui, cada novo amanhecer é uma oportunidade para ouvir o que o céu tem a dizer. E escreva seu pedido de oração nos comentários. Pode ser por você, por alguém da sua família, ou até mesmo um "fala comigo, Senhor". Vamos orar por cada nome, por cada causa. Aqui, a oração é levada a sério, porque onde há fé, há resposta. Agora feche os olhos por um instante, porque agora vamos orar juntos. E essa oração pode ser a resposta que seu coração tanto esperava. Feche os olhos, respire devagar. Esqueça por um instante tudo o que está ao seu redor. Este é um momento sagrado. É só você e Deus. O Espírito Santo já está aqui. Ele não chegou agora, ele te acompanhou enquanto você dormia. E hoje ele quer fazer algo novo na sua vida. Vamos orar, mas não apenas com palavras soltas. Vamos orar com fé, com alma, com entrega. Porque quando oramos com verdade, o céu se move. Oração da manhã. Deus fala com você hoje. Senhor meu Deus, nesta manhã, nos colocamos na tua presença com humildade e reverência. Não estamos aqui por acaso. Cada pessoa que ouve essa oração foi atraída por ti. Tu conheces os corações, as dores silenciosas, os clamores não ditos. Tu sabes o quanto precisamos da tua direção divina neste dia. Fala conosco, Senhor. Vem com tua presença e nos envolve por completo. Derrama tua paz sobre cada lar agora. Alcança cada mente ansiosa, cada coração cansado. Pai, que nesta manhã a tua promessa se cumpra. A promessa de estar conosco todos os dias, até o fim. A promessa de que aqueles que te buscam logo ao amanhecer não ficarão sem resposta. Toma o controle deste dia, Senhor. Vai à frente, quebrando obstáculos, abrindo caminhos, desfazendo armadilhas. Nos guia com o teu Espírito. Dá-nos sabedoria para cada escolha, serenidade para cada passo. Hoje, Senhor, nós declaramos: não começamos esse dia sozinhos. Começamos contigo, e isso basta. Entra nos lares com a tua luz. Entra nas famílias com reconciliação. Entra nas finanças com provisão. Entra na saúde com cura. Entra nas decisões com discernimento. Fala conosco, Pai. Mesmo em silêncio, queremos perceber tua direção. Que cada detalhe hoje seja conduzido por ti. Que nenhuma palavra nossa passe à frente da tua vontade. Senhor, olha por aqueles que estão esperando uma resposta. Que essa oração seja o toque que acalma, a confirmação que direciona, o sopro que fortalece.
Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje, Senhor, é manhã. Que venha a alegria, que venha a Tua resposta. Não queremos caminhar por vista, mas por fé. Não queremos atalhos, mas Tua vontade. Queremos ouvir Tua voz. Mesmo que venha em silêncio, queremos sentir que estás perto. Colocamos nossas mãos, nossos pensamentos, nosso coração diante de Ti. E Te pedimos, fala conosco, Espírito Santo. Nos mostra o que precisamos ver, confirma o que ainda está confuso. Alinha nosso coração com o Teu, porque quando o Senhor fala, até o impossível se curva. Quando o Senhor fala, a tempestade silencia. Quando o Senhor fala, a alma descansa. E mesmo que o dia traga desafios, que a Tua presença seja maior que qualquer notícia, que qualquer incerteza. Nós confiamos, nós cremos, nós Te ouvimos. E agora com fé dizemos, eu recebo esta oração. Eu tomo posse da direção divina para hoje. Amém. Agora permaneça assim por um instante, de olhos fechados, sentindo o silêncio depois da entrega. O silêncio não é vazio. O silêncio é o espaço onde Deus responde com paz. Você sente isso? Essa leveza, essa calma que vem de dentro, isso é Deus falando com você. Você pediu, fala comigo, Senhor. E Ele respondeu, mas ainda há mais. Porque às vezes, depois da oração, o coração quer entender o que fazer a seguir. Como viver esse dia com fé prática? Como discernir a voz de Deus no meio do barulho da vida? E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Antes de continuarmos, escreva nos comentários, fala comigo, Senhor, ou apenas um amém, ou o nome de alguém que você ama e quer apresentar a Deus. Cada comentário é uma declaração espiritual. Cada palavra escrita aqui é uma semente de fé. Vamos orar juntos por tudo que for colocado aqui. 1 ou 3, quando Deus fala. Como ouvir a voz que guia o dia. Depois de uma oração como essa, algo muda dentro da gente. É como se uma nuvem de paz se espalhasse pela alma. Mas mesmo com esse alívio, talvez você ainda esteja pensando, como eu vou saber se Deus realmente falou comigo agora? Como posso reconhecer a voz dele no meio das dúvidas, das tarefas do dia, das preocupações que ainda existem? Essa dúvida é mais comum do que você imagina, e ela não é falta de fé. Pelo contrário, ela mostra que o seu coração tem sede de Deus, e ele honra essa sede. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Perceba a promessa, quem é dele ouve. Deus não está em silêncio. A pergunta é, estamos preparados para escutar? Muitas vezes esperamos que a resposta de Deus venha em forma de uma grande revelação, de uma visão, de algo grandioso, mas Ele fala nos detalhes, Ele fala no silêncio. Ele fala na paz que permanece depois da oração. Ele fala através de um versículo lido no momento certo. Ele fala por meio de um louvor que toca a alma. Ele fala quando uma porta se fecha e mesmo assim você sente alívio. Ele fala por meio de um vídeo como esse que chega até você bem na hora em que mais precisava. Não foi coincidência você estar aqui agora, foi direção divina. O Espírito Santo te trouxe até este momento, porque Deus está respondendo à sua busca. Talvez você esteja esperando uma resposta urgente e sinta que ela ainda não veio, mas o céu já começou a se mover. A resposta de Deus nem sempre vem do jeito que a gente quer, mas ela sempre vem. E muitas vezes ela começa na paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Aquela paz que te faz respirar mais fundo e dizer, eu sei que não estou só. Quando Deus quer mostrar que está no controle, Ele começa acalmando o seu interior. Ele te mostra que mesmo quando tudo fora parece igual, dentro de você algo já está diferente. E isso é direção. A oração da manhã não é apenas uma tradição ou hábito espiritual. Ela é um encontro, um alinhamento. Quando você começa o dia buscando a voz de Deus antes de qualquer outra, o restante do dia se organiza espiritualmente.
Você começa a ver com mais clareza, a ouvir com mais discernimento, a decidir com mais sabedoria. A alma fica leve, a mente mais centrada e o coração cheio de propósito. Não porque os problemas sumiram, mas porque agora você sabe quem está guiando os seus passos. Agora quero te falar algo que talvez ninguém te disse com clareza. A voz de Deus é doce, firme e inconfundível. Ela não te apressa, não te culpa, não te confunde. A voz de Deus acalma, ela traz clareza, ela sempre aponta para o bem, ela nunca contradiz a palavra. Por isso, quanto mais você lê a Bíblia, mais você reconhece a voz do Pai. Porque o Pai fala com os filhos, e os filhos aprendem a reconhecer a voz do Pai. E o mais lindo é que mesmo que você ainda esteja aprendendo a escutar, Ele continua falando com amor, com paciência, com cuidado. Muitos pensam que ouvir Deus é um dom reservado para poucos. Mas a verdade é que ouvir Deus é uma consequência de buscá-lo com sinceridade. Você já deu o primeiro passo. Você já parou tudo para orar, para ouvir, para receber. Agora o céu está respondendo. E a resposta vem de forma sutil, mas certeira. Em pequenos detalhes, em pequenas certezas. Às vezes, você vai perceber uma ideia que antes não tinha. Um sentimento de paz em relação a uma decisão. Um incômodo santo sobre algo que antes parecia normal. Esses são sinais da presença de Deus te guiando. Pode ser que hoje você ainda não tenha visto um sinal grandioso. Mas perceba, o seu coração está mais leve, sua mente está menos agitada. Você sente que algo foi entregue nas mãos certas? Isso já é resposta. Isso já é a manifestação da voz de Deus na sua vida. E com o passar dos dias, você vai notar como tudo ao redor começa a se organizar de acordo com a vontade dele. O que antes era dúvida vira direção. O que era peso vira leveza. O que era ansiedade vira confiança. E tudo isso começou com uma oração da manhã, com a sua escolha de buscar Deus antes de tudo. Isso muda tudo, porque quando Deus está no início, Ele também está no meio e garante o fim. Você não está mais sozinho. Você não está caminhando por conta própria. Agora há um propósito, um sentido, uma presença. E essa presença vai te acompanhar durante todo o dia. A Bíblia diz em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Você buscou e já encontrou. Agora é hora de permanecer, de cultivar essa presença todos os dias, de fazer disso uma rotina sagrada, porque quando a alma se acostuma a ouvir o céu, ela nunca mais se satisfaz com o ruído do mundo. Nos próximos dias, esteja atento aos detalhes. Deus vai começar a confirmar coisas que estavam no seu coração há muito tempo. Vai te mostrar o caminho onde antes havia confusão. Vai te levar a tomar decisões com sabedoria. Mas principalmente, vai te lembrar todos os dias: eu estou com você, não por mérito, mas por amor. Não por esforço, mas por graça. E agora eu quero te pedir algo, um ato de fé e um gesto de comunidade. Escreva aqui nos comentários: Senhor, eu quero ouvir a tua voz todos os dias. Ou apenas diga: direção divina. Você também pode colocar o nome de alguém que você ama e quer apresentar a Deus. Cada comentário aqui é como uma oração escrita, uma semente que lançamos nos céus. E nós vamos orar por cada uma delas, porque juntos, como família de fé, caminhamos mais fortes. E agora, nos preparemos, porque no próximo momento você vai descobrir o que pode estar travando as respostas de oração e como liberar a sua alma para viver tudo o que Deus tem para você. Você chegou até aqui porque acredita que Deus ainda fala, porque no fundo da sua alma existe essa fé viva de que o céu pode responder. E sim, Ele responde. Mas talvez você esteja se perguntando: se Deus está falando, por que ainda não vi mudanças? Por que a resposta ainda não chegou? Às vezes, não é que Deus esteja em silêncio. Às vezes, há algo dentro de nós que ainda precisa ser liberado.
Algo que está travando a bênção, travando a resposta, travando a direção. E agora vamos falar sobre isso com profundidade, não para te culpar, mas para te libertar. Porque o Senhor não aponta feridas para expor, Ele aponta para curar. E o que você vai ouvir agora pode ser exatamente o que faltava para que as promessas comecem a se cumprir. A Bíblia é clara em vários momentos sobre atitudes do coração que bloqueiam nossa vida espiritual. Em Salmo 66:18 está escrito: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E essa é uma revelação forte. Deus não está distante, mas Ele é santo. E quando o nosso coração se fecha em mágoa, orgulho, falta de perdão, medo ou desobediência, é como se uma neblina espiritual cobrisse a nossa visão. Ele continua falando, mas a gente para de perceber. E aqui está um dos maiores segredos espirituais. Para ouvir a voz de Deus com clareza, é preciso estar leve por dentro, coração limpo, espírito em paz, mente submissa à vontade dele. Talvez você esteja tentando ouvir Deus em meio a uma alma sobrecarregada, com mágoas que você nem se lembrava mais que carregava, com cansaços que nunca foram apresentados no altar, com decisões que você já sabia que não eram certas, mas tentou seguir mesmo assim. Mas aqui está a boa notícia. Deus não te exige perfeição. Ele te pede entrega. Restauração começa com um simples gesto, reconhecer. E agora, enquanto você ouve essas palavras, talvez o Espírito Santo já esteja te mostrando o que precisa ser entregue. Pode ser o perdão que você ainda não liberou. Pode ser a culpa que ainda pesa no seu peito. Pode ser um medo antigo que te impede de confiar por completo. Seja o que for, saiba, Deus já viu. E Ele está pronto para tirar isso de você. O que te trava espiritualmente nem sempre é o que os outros percebem. É o que está escondido nos pensamentos. É o que está guardado nos silêncios. Mas nada disso precisa continuar aí. Porque Jesus veio para libertar, para arrancar pesos invisíveis, para transformar corações cansados em corações disponíveis. Às vezes, estamos esperando um milagre acontecer ao nosso redor, e Deus está esperando um milagre começar dentro de nós, porque é de dentro para fora que Ele trabalha. E quando você entrega o que ainda te prende, você destrava o fluxo da graça. Você tira as barreiras, você libera o céu para agir com totalidade. Há uma oração que Deus nunca rejeita, a oração de quem se quebranta, de quem diz: Pai, eu preciso que tu me limpes por dentro, porque é isso que Ele mais deseja, habitar num coração inteiro, puro, pronto. E talvez você esteja esperando a direção divina para uma grande decisão, mas antes da direção, vem a entrega, vem o esvaziar, vem o confiar. Lembra do que Jesus ensinou? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus, ouvir Deus, perceber Deus, tudo começa por dentro. Então agora eu te convido a fazer uma autoanálise. Não com peso, mas com propósito. Não com culpa, mas com esperança. Existe algo que ainda precisa ser colocado no altar? Existe algum perdão que você ainda precisa liberar? Algum arrependimento que você precisa confessar? Essa é a hora. Não adie, porque o Espírito Santo está aqui. Ele não está apenas falando, Ele está tocando, Ele está sondando, Ele está te ajudando a se libertar de tudo o que te impede de voar mais alto. Porque quando o coração está livre, a fé cresce. Quando a alma está leve, a direção vem. Quando você perdoa, você recebe. Quando você se humilha diante de Deus, Ele te levanta. Talvez você já tenha orado por resposta, mas agora é hora de preparar o terreno para que a resposta encontre um coração pronto, um espírito sensível, uma alma cheia de fé. E sabe o que é mais lindo? É que Deus não espera você estar 100% para agir. Ele começa a agir no exato momento em que você decide confiar de verdade. E talvez você esteja sentindo agora essa vontade de recomeçar por dentro. Essa vontade de pedir: Senhor, limpa meu coração,
Tira o que me impede de te ouvir com clareza. Esse é o início de uma grande virada espiritual. Porque o maior milagre não é o que Deus faz fora, é o que Ele faz dentro. A maior resposta não é a que muda a sua volta, é a que muda você. E isso está acontecendo agora. Enquanto você ouve com atenção, Deus está operando silenciosamente. Está alinhando as coisas no invisível. Está te preparando para o novo. Está curando o que você achava que nunca ia passar. E quando isso acontece, tudo muda. A sua forma de orar muda. A sua forma de decidir muda. A sua sensibilidade espiritual se torna mais aguçada. Você começa a discernir mais facilmente o que vem de Deus e o que vem da carne. Porque o Espírito te guia. Ele sussurra verdades que só quem caminha com Ele entende. E esse é o seu novo lugar. Ser guiado pela voz de Deus, com leveza, com certeza, com entrega. Então eu quero que você leve isso com você, para que Deus fale com clareza, libere o que pesa, esvazie-se do que te trava, seja mágoa, orgulho, ansiedade, pecado escondido, desânimo espiritual. Coloque tudo aos pés da cruz e você vai perceber como a presença dele se tornará mais nítida, como a oração da manhã deixará de ser um hábito e se tornará um encontro vivo, como a palavra vai começar a saltar aos seus olhos, porque o céu se abre onde há rendição, e hoje o céu se abriu para você. Agora eu te peço, como ato de fé, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego o que me impede de te ouvir. Ou, se preferir, apenas diga: liberta meu coração. Você também pode escrever o nome de alguém que você sabe que está travado espiritualmente. Alguém que precisa ser lembrado na oração. Aqui, cada comentário é como um altar. E juntos, vamos orar. Porque a libertação de um pode ser a resposta de muitos. E prepare-se, porque no próximo momento eu vou te mostrar a atitude simples que acelera respostas e que pode transformar completamente sua forma de orar. Agora que o seu coração está mais leve, agora que você se entregou de verdade, está pronto para ouvir um dos maiores segredos espirituais sobre oração. Um princípio simples, mas poderoso. E se você colocar isso em prática, as respostas que pareciam distantes vão começar a se mover em sua direção. Porque há uma atitude que toca diretamente o coração de Deus. Uma postura que acelera promessas, que destrava milagres, que traz a presença divina com intensidade. E essa atitude se chama gratidão. Sim, gratidão. Pode parecer simples demais, mas não subestime o poder de um coração grato. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que viveram coisas extraordinárias porque aprenderam a agradecer antes mesmo de verem o milagre acontecer. Agradecer é fé em ação. É declarar com os lábios aquilo que o Espírito já crê. É como se você dissesse: Senhor, eu ainda não vejo, mas já confio. Eu ainda não tenho, mas já te louvo. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Em Filipenses 4:6 está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja bem, a oração vem acompanhada da gratidão, porque a gratidão é o selo espiritual de que você confia, de que você descansou, de que a resposta já está nas mãos certas. Quando você ora com ações de graças, você ativa algo no céu. Você mostra que não depende mais das circunstâncias. Você mostra que seu coração já está no lugar certo. Agora pare e pense. Quantas vezes você orou, mas logo depois voltou a se preocupar? Quantas vezes pediu com fé, mas seguiu o dia com medo? Talvez tenha sido isso que travou algumas respostas, não porque Deus quis, mas porque seu coração ainda não descansou por completo. E é aí que entra o segredo: orar, confiar e agradecer, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir nada no momento, porque a fé não se move pelo que os olhos veem, mas pelo que o Espírito crê. Davi, no Salmo 103, começa dizendo:
Bendiga o Senhor a minha alma, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele está falando com a própria alma. Ele está ensinando a si mesmo a ser grato. Às vezes, a gente também precisa fazer isso. Falar com a nossa alma. Dizer: ei alma, lembra de onde Deus já te tirou. Lembra de quem está no controle. Agradece, confia, louva. Porque quando o louvor sobe, a presença desce. Quando a gratidão é liberada, a fé se fortalece. E quando a fé se fortalece, o impossível se aproxima. Jesus, antes de multiplicar os pães, deu graças. Antes de ressuscitar Lázaro, deu graças. Antes de entregar a própria vida, agradeceu ao Pai. A gratidão sempre antecede os milagres. Ela abre o caminho. Ela alinha o céu com a terra. Ela nos posiciona espiritualmente para receber o melhor. E agora, depois de tudo o que você viveu neste momento, depois da oração, da entrega, da libertação, o que falta é isso: agradecer, louvar de verdade, celebrar antes de ver, porque você já sabe quem está conduzindo o seu dia. Então respire fundo, olhe para dentro de si, lembre-se do que Deus já fez e comece a agradecer pela vida, pela fé, pela paz que você sente agora, pela presença dele que te alcançou, pela resposta que já está vindo, pela voz que você está aprendendo a reconhecer. Agradeça, agradeça porque até aqui o Senhor te sustentou. Agradeça porque você não está sozinho, porque existe propósito nesse dia, existe promessa em andamento, existe direção para os seus passos. E não pense que a gratidão precisa ser perfeita. Ela só precisa ser sincera. Pode ser uma frase sussurrada, uma palavra simples, obrigado, Senhor, dito com o coração inteiro. É isso que Deus quer ouvir. É com isso que Ele se alegra, não com discursos bonitos, mas com um espírito quebrantado e cheio de confiança. Porque quando Ele encontra isso, Ele age, Ele move, Ele acelera, Ele transforma. Então agora, enquanto você sente essa presença, faça desse momento um altar de gratidão. Diga com a sua voz: Senhor, obrigado por falar comigo hoje. Repita se quiser: obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me guiar. Obrigado por me amar. E sinta o céu se aproximando. Sinta a leveza no peito. Sinta a certeza de que você está sendo cuidado, porque está mesmo. Você foi visitado, você foi tocado, você foi lembrado, e isso muda tudo. Mas antes de encerrar, eu quero te deixar com uma pergunta que vai te acompanhar pelo resto do dia, e que talvez te leve ainda mais fundo na presença de Deus. Como seria sua vida se você vivesse todos os dias com essa mesma fé de agora? Pensa nisso e responda nos comentários se quiser. Mas antes de ir, eu quero te pedir uma última coisa. Escreva nos comentários uma frase de gratidão. Pode ser: obrigado, Senhor. Pode ser: hoje eu creio. Pode ser: tomo posse da promessa. Pode ser o nome de alguém por quem você quer agradecer. Pode ser uma palavra que represente sua fé hoje. Escreva, declare, porque aqui cada comentário é um altar, cada frase é um testemunho, e cada testemunho fortalece a fé de alguém. Esse canal é um espaço onde o céu encontra corações abertos, e você faz parte disso. Se essa oração te tocou, se essa palavra te alimentou, continue com a gente. Inscreva-se, ative as notificações e volte amanhã, porque todos os dias o céu tem uma nova direção para você. E amanhã Deus tem algo ainda mais profundo para revelar. Algo que pode mudar não só o seu dia, mas a sua forma de caminhar com Ele. Algo que talvez você ainda não ouviu de forma tão clara. Algo especial te espera no próximo vídeo. Clique agora e descubra o que Deus ainda quer te mostrar hoje. Pode ser algo que você nem imaginava, mas precisava ouvir.